tirar esse tempo para a gente pensar um pouco sobre como é que foi esse seu ano. Queria que você pensasse um pouco. Eu vi que o Reis perguntou aqui no comecinho do encontro quantas pessoas tiveram presentes numa célula, numa das nossas células, né, das células do Mosaico ao longo dessa semana aqui. Quantas tiveram? Quantas pessoas tiveram presentes? Ok. Está com um desodorante vencido, turma? Não? Então pode levantar a mão bem alta se você não está vencido. Se estiver vencido, você pede para alguém fechar o nariz. Ok. Ok. O número aumentou, parece. Então, aqui tem mais gente agora. Porque a nossa célula está acabou de descer. Legal. É de fundamental importância, ok? Que a gente participe das células do Mosaico. Eu acho que nós fazemos, não é só a geração de vocês, ok? A minha geração também foi uma geração assim, ainda é assim muitas vezes. Eu acho que o ser humano, ele tem essa tendência da gente esperar que as coisas aconteçam na vida da gente sem muito esforço. E isso é meio engraçado porque se você parar para pensar um pouco na vida, você vai ver que nada na vida, nada do que a gente conquista na vida, a gente conquista sem esforço, não é? Sem participação, sem envolvimento. A começar, por exemplo, da escola. Olha quanto tempo a gente estuda, né? A gente estuda desde pequenininho, vai estudando. Se você quiser continuar sendo uma pessoa que tenha espaço, né, dentro da sociedade, cresça, você vai ter que continuar estudando. Não é porque você sai de uma faculdade que acabou. Tá? Eu estudo até hoje, o que eu mais faço é isso, estudar. É ler. Então, qualquer área que você olhar da vida, isso é assim. A gente precisa de envolvimento, a gente precisa de compromisso, a gente precisa de foco. Na nossa vida com Deus, isso não é diferente. A gente não pode confundir a perspectiva da graça de Deus ser gracioso conosco, de nós sermos salvos pela graça de Deus, com a ideia de que a gente não precisa fazer nada, okay? Porque isso não é verdade, okay? Nós precisamos nos envolver com a graça, nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está realizando, com aquilo que Deus está fazendo. E acho que ano passado, eu não me lembro se foi esse ano, ano passado, eu acho que foi ano passado, uma das vezes que eu vim falar no Mosaico, eu falei com vocês a respeito de um juiz, e todo ano eu procuro retornar à vida desse cara. Alguns anos atrás eu escrevi um livro sobre ele, um livrinho, na verdade, um livreto. O juiz chama-se Sansão. E essa semana eu voltei novamente na vida dele, né, a dar uma olhada na vida de Sansão. E eu queria compartilhar com vocês aqui, pensar com vocês aqui hoje algumas coisas relacionadas à nossa vida a partir dessa perspectiva da vida de Sansão. A história de Sansão está no livro de Juízes. O livro de Juízes é um dos livros da Bíblia lá no Antigo Testamento, e ele é escrito num período que na história, você deve ter estudado na escola, né, num período do ferro, certo? Na idade do ferro. Sansão viveu nessa época, na idade que o ferro estava sendo descoberto, as armas de ferro, né, estavam sendo produzidas, né? Tinha passado a idade do bronze, então as armas eram armas agora mais eficientes, e uma nação que dominava o ferro era a nação inimiga, uma das nações inimigas, né, também de Israel, chamada de Filisteus. Os filisteus eram uma nação que tinha uma cultura, uma economia agrária, mas eles tinham também um alto poder bélico, né? O pessoal era bom de guerra, né? E eles tinham uma das primeiras nações ali na região de Canaã que teve domínio do ferro. E o período de Juízes é um período que acontecem histórias que vão logo depois que o povo de Israel é tirado da terra do Egito,
e entra com Josué na terra de Canaã. E aí eles são liderados por esse general chamado Josué por um bom tempo. Enquanto Josué está vivo, esse pessoal que está ali, que são os judeus, né, os israelitas na terra de Canaã, eles, junto com os outros homens que eram da mesma geração de Josué, eles andam de conformidade com a orientação de Deus para eles. Mas o Josué morre, os anciãos da época de Josué morrem, né, os líderes da época de Josué morrem, e aí a turma começa a debandar. O pessoal começa a andar cada um conforme dá na sua cabeça. Essa é uma expressão que se repete continuamente no livro de Juízes. Cada um fazia aquilo que melhor lhe convinha. Então, lembra que a gente está conversando sobre como foi seu ano. Como foi seu ano? O que você fez? Você fez aquilo que melhor te convinha? Você fez aquilo que você achou que era o melhor a ser feito para você, pela sua cabeça? Ou você teve um ano dirigido pela palavra de Deus, pelas escrituras, pela voz de Deus, por aquilo que Deus diz para a gente fazer, por pessoas que conhecem a Deus e que andam com Deus, e Deus coloca então para nos orientar, nos liderar? Como é que foi o seu ano? Como é que você viveu o seu ano? À medida que o povo ia vivendo, cada um conforme lhe dava na cabeça, eles lidavam com uma consequência. A consequência é que eles começavam a se distanciar de Deus, e Deus então se distanciava deles. Okay? Porque esse é um lance que você precisa entender com relação a Deus. De novo, não confunda a graça de Deus com a ideia de que você não tem que fazer nada. As Escrituras nos dizem que Deus, ele tem que ser buscado, que Deus ele se deixa achar por aqueles que buscam. Okay? Que Deus se revela àqueles que têm temor no seu coração por Ele. Então isso significa o seguinte: se mesmo que você creia em Jesus, se você quiser andar do jeito que você bem entender, e você começar a se distanciar de Deus, Deus vai distanciar de você. Ele vai falar: ok, então é assim que você quer andar, anda do jeito que você quer, eu continuo aqui. Na hora que você quiser, você volta e a gente vai retomar da onde a gente parou. Então Deus não vai desistir de você porque você caminhou longe dele, mas Ele não vai ficar correndo atrás de você. Ele não vai ficar correndo atrás de mim. Ok? Quando eu começo a andar para longe dele, Ele para e Ele diz: ok, por esse caminho aí eu não vou, eu vou por esse aqui. E aí você vai indo para aquele lá e ele fica parado onde você deixou ele, esperando você voltar. Na hora que você voltar, ele fala: opa, beleza, vamos por aqui. Isso não significa que ele não vai estar agindo na sua vida, ou ele não vai estar soberanamente governando você e vendo as realidades da sua vida, mas isso significa que ele não vai partilhar daquilo que você está realizando, daquilo que você está fazendo, porque aquilo não está de acordo com ele. Então o povo de Israel fazia isso. E como Deus, Ele nos ama e Ele quer andar com a gente, quando a gente começa a se distanciar dele, Ele fica parado esperando a gente voltar, aí a gente começa a ter umas consequências bem ruins na vida da gente, porque a gente está andando longe dele. E Deus deixa essas consequências acontecerem para a gente falar: cara, eu preciso voltar a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso voltar para Ele de novo. E aí, quando o povo de Israel enfrentava essas consequências ruins, e as consequências ruins que eles enfrentavam naquela época eram guerras, porque todas as vezes que eles se distanciavam de Deus, Deus deixava que uma das nações que não era amiga de Israel dominasse sobre eles. Aí eles ficavam lá sofrendo, né, sob o domínio daquela nação ruim, às vezes 10 anos, às vezes 20 anos, e aí então caía a ficha da gente: por que a gente está vivendo assim? Vamos voltar para Deus. Aí voltar para Deus, aí o que Deus fazia? Deus levantava um juiz, Deus levantava um cara, uma mulher, um homem, que iria então liderar a nação de Israel para vencer aquela nação que tinha dominado sobre eles. E isso, quando você lê o livro de Juízes, alguém aqui já leu isso, o livro de Juízes? Quem já leu? Legal. Bom, mais gente precisa ler, ok? Desafio você a ler o livro de Juízes, é bem legal.
São histórias assim bem bacanas. Você vai, se você gosta de mangá, gosta daqueles videogames meio adultos de luta, é um livro assim, entendeu? Você entra nele, solta a sua imaginação, você vai ver que o negócio é trash, o negócio é doido. E tem muita coisa maluca, cara. Depois que você lê o livro de Juízes, você vai começar a acreditar aí em Dragon Ball, isso aí acontecendo com a cara, esse negócio aí deve ser meio verdade mesmo, né? Se despertar da força, isso aí deve ser meio real, porque o livro de Juízes está cheio de coisa assim, né? Cheio de história desse jeito. Mas voltando aqui para o livro de Juízes, isso vai acontecendo assim até Sansão. Em Sansão a gente tem uma divisão no livro de Juízes, que é muito interessante. Por quê? Porque Sansão é o primeiro juiz que Deus levanta sem o povo estar arrependido. Todos os outros juízes Deus levantou porque o povo falou, a gente está andando longe de Deus, o negócio está complicado por causa disso, e aí voltaram correndo para Deus, disseram, Deus, perdão, a gente fez besteira, não era por aí que a gente tinha que andar, Senhor, dá um jeito nesse negócio, olha a bagunça que isso está, e aí Deus então levantava um juiz. Mas quando Deus levanta Sansão, o povo não voltou para ele, clamando por isso. O povo estava tão, na verdade, dominado pela influência da cultura, do estilo de vida dos filisteus, que eles não estavam nem aí de estarem sendo dominados por aquela nação. Por quê? Porque como era aquela nação, era uma nação muito boa de briga, e eles tinham desenvolvido a tecnologia do ferro, Israel não ousava combatê-los, peitá-los. Só que, como é que eles dominavam? Como é que os filisteus dominavam Israel nessa época? E as outras nações que eles dominavam? Eles dominavam através do pagamento de impostos. Então o negócio com eles funcionava assim, quem é mais forte aqui somos nós, a nação que manda no pedaço aqui é a gente, são os filisteus, mas nós vamos deixar vocês viverem a vida de vocês adorarem o Deus de vocês cuidarem aí, né, do dia a dia de vocês, basta vocês pagarem impostos para a gente, está tudo certo, né? É só vocês aí entender que quem manda um pedaço aqui somos nós, o resto está tudo organizado, não tem nenhum problema. E a nação foi vivendo assim, e foi se conformando. Se tem algo que é mais perigoso, na minha opinião, do que a incredulidade, é a apatia. Apatia é quando a gente acredita, a gente diz que a gente acredita, mas a gente é indiferente àquilo que a gente acredita. Isso é apatia. Como é que foi seu ano? Vai puxando aí, na memória aí, né? Estamos conversando. Quem dirigiu você? Você andou do jeito que você bem entendeu? Ou quem dirigiu você foi Deus, as Escrituras? Como é que foi o seu ano? Você teve um ano apático? Seu coração ficou apático? Apático ao que estava acontecendo na vida dos seus amigos, apático ao que estava acontecendo na vida da sua família, apático ao que estava acontecendo na sua vida, apático ao que estava acontecendo nos seus relacionamentos, apático a Deus. Porque você teve um ano onde você se conformou aos filisteus. Você se conformou àquilo que a sociedade contemporânea da gente apresenta para a gente? Você se conformou a dizer assim, o Brasil é assim mesmo, todo mundo rouba mesmo, todo mundo mente mesmo, todo mundo vê pornografia mesmo,
assim mesmo. Ah, todo mundo desobedece pai e mãe mesmo. Ah, todo mundo cola na escola mesmo. Apatia. Ah, todo mundo anda com Deus assim mesmo, vai na igreja, uma vez por semana. Rosário, mas aí depois durante a semana, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso preocupar com essas coisas, apatia. O povo é apático. E aí, o que Deus faz? Como o povo era apático, e não estava orando para dizer, Deus, não é assim que a gente tem que viver. O povo não estava orando que a gente orou aqui, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o Senhor, venha o teu reino. O povo não estava orando, o povo não está nem aí. O que Deus faz? Deus visita uma família, aí começa a história de Sansão, em Juízes capítulo 13. Deus visita uma família de uma das menores tribos, da menor tribo de Israel, chamado Dan, e ele visita lá a casa de um homem chamado Manoá, que morava em Zorá, e a mulher dele era estéril. Aí Deus vai até essa mulher e diz para ela, olha, você vai ter um filho. Aí ele vai na figura do anjo do Senhor, que é uma forma que Deus tomava no Antigo Testamento para aparecer para as pessoas, disfarçada, né? E ele vai para essa mulher e fala para você vai ter um filho. E esse filho tem uma missão especial. Ele vai começar a libertar Israel do jugo dos filisteus. Ele vai ser como um novo raiar do sol para Israel. Por isso o nome dele vai ser Sansão. Sansão significa isso, certo? Raiar do sol, o sol que nasce. Então, seu nome vai ser Sansão. E ele vai ser consagrado a Deus para essa missão. Por isso, ele vai ser um nazireu. Quem que era um nazireu? Nazireu, está lá em Números capítulo 6. Era um sujeito, um homem ou uma mulher, que ao longo da sua vida tomava uma decisão, fazia um voto, para se consagrar a Deus por uma determinada tarefa. E enquanto ele não cumprisse aquela tarefa, ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tomar nenhuma bebida forte, vinho, cerveja, qualquer bebida alcoólica. Ele não podia tocar em cadáver, e ele não podia cortar o cabelo. Ele ou ela. Então, a pessoa fazia esse voto para Deus, que chamava nazireato. Eu vou ser um nazireu, até que eu cumpra tal missão. Então, ele cumpria. Depois que ele cumprisse a missão, aí, a primeira coisa que ele fazia era rapar a cabeça. Okay? Ele rapava a cabeça, porque quando ele rapava a cabeça, mostrava que o voto de nazireu dele tinha sido cancelado, tinha acabado. Então era a primeira coisa que ele fazia. Depois que ele fazia isso, então ele podia, se ele quisesse, beber bebida alcoólica, e ele poderia tocar em cadáver sem ter nenhum problema. Aí o Sansão vai nascer, e o anjo do Senhor fala para a mãe de Sansão o seguinte: olha, ele vai ser um nazireu, ele vai ser consagrado ao Senhor, a uma missão de começar a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Por isso, você não vai beber, falou para a mãe dele, você não vai beber nenhuma bebida alcoólica, nada que, vou ler aqui para você, para ficar claro, Juízes 13, ele diz assim: o anjo do Senhor diz, todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, o voto de nazireato, esse voto de consagração, era feito pela pessoa. Mas aqui, Deus está tomando o voto por Sansão. Ele está dizendo, o menino vai ser isso. E aí a mãe de Sansão cumpre
parte do voto. Ok? Ela cumpre parte do voto. Não beber, não comer coisas impuras, né, que eram coisas relacionadas a cadáveres e tudo mais. Ela cumpre isso. E desde cedo Sansão não tem o cabelo dele cortado. Sansão cresce, ele nasce, ele cresce. E aí lá no verso 24, 25 diz assim, vou ler o 24 também. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Por quê? Porque Sansão nasceu para uma missão. E o Espírito do Senhor age em Sansão para que Sansão pudesse cumprir essa missão. A Bíblia diz para mim e para você que todos nós que nascemos de novo, todos nós que recebemos o Evangelho, nós nascemos de novo para uma missão. E o Espírito do Senhor, ele vai estar agindo em nós para cumprirmos essa missão. Ok? Deixa eu mostrar para vocês isso. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo isso provém de Deus, a obra da redenção que acontece na nossa vida através do Evangelho, provém de Deus. Ele nos reconciliou, significa que o poder dele operou na nossa vida para que a gente nascesse de novo, para que a gente fosse salvo, para que nós pudéssemos nos relacionar novamente com Deus, estarmos novamente com Ele. Ok? E aí veja, e nos deu o ministério da reconciliação. Então todo aquele que foi reconciliado com Deus recebeu o ministério da reconciliação. Então, se você está hoje aqui, essa noite aqui, e você está me ouvindo, e você disser para mim que você foi reconciliado com Deus, que você entregou a sua vida para Jesus, que você acredita em Jesus, que você crê no Evangelho, que você é salvo, que você nasceu de novo, que você confiou a sua vida a Jesus, e que você crê que aquilo que Jesus Cristo fez por você, em você, na cruz, através da morte dele, da ressurreição dele, é o que te salva. Então, você nasceu de novo. Isso significa que você recebeu uma missão dada por Deus. Ele nos reconciliou consigo e ele nos deu o ministério da reconciliação. E quando Deus nos dá o ministério da reconciliação, quando Deus nos dá uma missão, então o Espírito do Senhor começa a agir em nós, como ele agia em Sansão, para que a gente possa cumprir essa missão. Como você viveu o seu ano? Consciente disso? Consciente que Deus te deu uma missão? Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Deus nos deu essa missão. A missão, do jeito que é apresentada por Mateus capítulo 28, é que a gente tem que ir e a gente tem que fazer discípulos de todas as nações. Isso não é uma opção para a gente, isso é uma missão dada para a gente. Assim como Sansão nasceu por uma missão, eu e você, se nós nos rendemos ao Evangelho, nós nascemos por uma missão também. Essa missão de fazer discípulos de todas as nações, de compartilhar o Evangelho com outros, de resgatar outras pessoas. Hoje eu comecei a assistir uma série nova na Netflix. Uma série baseada num filme que eu assisti na década de 80. Um filme muito bacana. Eu gostei muito, muito doido, maluco o filme, principalmente da década de 80. Mas esse filme eu usei muitas vezes para mostrar
a transição do que a gente chama de mundo moderno para o mundo pós-moderno. Chama Os 12 Macacos, o filme. E eles lançaram uma série agora baseada no filme. Já assisti 2 episódios já da série, amei, maravilhoso. Né? Já estou doido para voltar para casa e assistir os outros, depois eu sair de mosaico, né? Porque muito bom. A história do filme e a da série, ela é mais ou menos mais ou menos não, ela é construída em cima da mesma ideia. É um cara do futuro que vem para o passado, então ele quebra a cadeia do tempo, e ele, por causa disso, ele aparece em vários lugares diferentes do passado. Então a linha do tempo dele é toda meio confusa, porque ele se encontra com pessoas num período que ele não sabe, ele está encontrando com aquela pessoa naquele momento, mas ele vai encontrar com a pessoa mais para trás, por causa daquele encontro dele, ele vai encontrar com a pessoa mais para trás. Então, eu tive um encontro com o Yuri agora, em 2015, é o meu primeiro encontro com o Yuri, mas por causa desse encontro que eu tenho com o Yuri hoje, em 2015, na minha conversa com ele acontece algo que vai fazer com que eu tenha que me encontrar com ele em 2010. Então o Yuri já se encontrou comigo em 2010, mas eu ainda não me encontrei com ele em 2010 agora, porque primeiro eu estou encontrando com ele em 2010. É um filme muito doido, mas é muito bacana. Mas por que eu estou mostrando isso? Por que eu estou falando do filme? Porque o enredo do filme é que o cara volta por conta de um vírus que foi liberado e que matou 7 bilhões de pessoas, quase que dizimou a raça humana. E ele tem que voltar por causa de algo que aí vocês veem no filme, na série, né? Que o informa de alguma coisa e ele vai então retornar para ver se consegue barrar a criação desse vírus, né? Eliminar esse vírus e assim mudar a realidade lá do futuro. E aí, o que é interessante nisso é que, como ele vem do futuro, tem uma parte que a mulher, uma das personagens, conversa com ele e diz assim: mas nós estamos. Ele fala com ela, não sei o que, assim, porque isso assim no passado. Ela fala: não, mas aqui não é o passado, aqui é o presente. Ele fala: não, o presente é 2045, aqui é o passado. E você está morta. Você não existe mais. O mais maluco que esse negócio possa parecer, né? É exatamente assim o tempo para Deus. Exatamente assim o tempo para Deus. E por causa desse livro, a gente viaja para o futuro. E a gente volta para o passado. Quando eu leio esse livro, eu leio Apocalipse, eu sei o que vai acontecer. E você também sabe. Seus amigos vão estar lá. Eles vão estar vivos. Ou eles já morreram. Aquele que senta com você, aquele que come com você, aquele que joga com você, aquele que dá risada com você, seu pai, sua mãe, eles vão estar vivos? Ou eles já morreram? Por causa dessa consciência, esse cara, ele fala assim: eu tenho uma missão e eu tenho que cumpri-la. Ele diz para a moça: eu tenho que, o meu foco é a missão. Se a gente entender isso, a nossa vida, o nosso foco vai ser a missão.
Como você viveu o seu ano? Focado nisso, focado na missão. Aonde nós estamos, onde você estuda, onde você trabalha. Veja, isso tem a ver com a missão, querido. Isso não tem a ver com você, não tem a ver com o que você gosta ou deixa de gostar, não tem a ver com o que você ser agradável ou desagradável para você. Isso tem a ver com a missão. Se Deus te levou para lá, é porque o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. As regiões que nós estamos, os lugares que nós vamos, aonde nós estudamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, as pessoas com quem a gente nos envolvemos, é Deus que nos conduz para esses lugares. É o Espírito do Senhor quem incita-nos para ali. É Ele que nos conduz para esses lugares. Não é o acaso, não é por acaso que a gente está nesses lugares. Não é por acaso que você mora onde você mora, que você está na família que você está, que você estuda onde você estuda, ou que você trabalha onde você trabalha. Não é por acaso. Isso tem a ver com a missão. E aí o texto nos diz que Sansão, ele desce a Tina. Tina ficava 6 quilômetros de Zorá, que era onde Sansão morava, né? Na região de Zorá, em Manedã. E lá ele vê uma mulher filisteia, e ele se afeiçoa por essa mulher, ele se apaixona por ela. E aí ele volta para casa e ele diz para o pai dele que ele quer casar com essa mulher. E o pai e a mãe dizem: mas ela é dos nossos inimigos, você não pode casar com ela. Mas o texto nos diz que o Senhor, que eles falam isso sem saber que o Senhor, verso 4, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Veja, Sansão, ele vai para Tina, ele está naquele ambiente, e Deus está usando Sansão naquele meio, naquele ambiente, para que ele possa cumprir com os propósitos dele, através de Sansão. Às vezes as pessoas podem não perceber isso, às vezes as pessoas podem não saberem isso, mas Deus está trabalhando através de nós. Deus está trabalhando através de Sansão. Deus está trabalhando através da minha vida. Deus está trabalhando através da sua vida. Ao longo desse ano, entre Zorá e Estaol, entre a sua casa e a faculdade, entre a sua casa e o trabalho, entre o tempo que você passou na sua casa e o tempo que você passou no trabalho, Deus estava operando através de você. Deus estava operando através de mim. Deus estava procurando ocasião. No caso aqui de Sansão, ele procurava ocasião para arrumar briga com os filisteus. Opa, acabou a força. Tudo bem, fica comigo aqui. Aí já voltou. No caso de Sansão, Deus procurava ocasião para arrumar briga com os filisteus. No nosso caso, Deus procura ocasiões para que ele possa compartilhar a vida do filho dele com outras pessoas. E aí? Como é que foi seu ano? Será que a gente percebeu isso? Será que a gente percebe isso? Aí o texto nos diz, eu vou contando aqui a história, ok? Aí o texto nos diz que os pais de Sansão então saem com Sansão e vão até a casa da mulher para pedir a mão da moça em casamento. E aí quando eles estão indo para pedir a mão da moça em casamento, lembre-se que o texto nos diz que o Senhor é quem está buscando ocasião, ok? Isso vem do Senhor. Deus está usando aquela situação para poder arrumar confusão com os filisteus. Deus usa nossas circunstâncias e nossas situações para poder compartilhar o Evangelho, a vida do Filho dele através de nós. E aí Sansão está indo para ali, e o texto nos diz que, verso número 5,
Sansão foi para 14:5. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Eu acho interessante isso. Ele está indo para Tina com seu pai e sua mãe, mas um leão forte vem rugindo em direção dele. Presta atenção no texto. O texto não diz que vem rugindo em direção deles. O texto diz que vem rugindo em direção dele. Por quê? A gente tem que usar um pouco de imaginação aqui. Porque por algum motivo, Sansão se separou nesse momento dos seus pais. O mais lógico que eu acho aqui é que eles estavam nas vinhas. Sansão deve ter entrado no meio das vinhas para pegar uva, colher uva, para levar de presente. E aí um leão vem, vê Sansão e ataca Sansão. Os pais de Sansão não presenciam aquilo que Sansão faz. A gente sabe disso também porque mais para frente, quando Sansão vai voltar a segunda vez para lá com os pais dele, diz que Sansão sai do caminho e vai ver o leão morto. Ou seja, o leão não estava no caminho que ele estava seguindo com os pais dele, estava em outro lugar. Então, esse primeiro encontro de Sansão com o leão acontece com Sansão fora do caminho. Eu quero trabalhar duas coisas com essa história do leão, ok? A primeira é que se a gente estiver indo com Deus entre Sorá e Saul, se a gente estiver caminhando com Deus, se a gente estiver entendendo que nós estamos em missão com Deus, leões fortes sempre vão sair ao nosso encontro. 1 Pedro 5,8 diz que Satanás, o diabo, é como um leão rugindo ao nosso redor. Então, ao longo do seu ano, quais foram os leões fortes que saíram contra você? Quais foram os leões fortes que você teve que enfrentar? Quais foram os ataques de Satanás contra a sua vida? Talvez tenham sido tentações específicas e lutas específicas com alguma área de pecado na sua vida. Talvez tenha saído um leão forte do medo. Você ficou com medo de não conseguir realizar ou fazer alguma coisa que você tinha que realizar e tinha que fazer. Hoje em dia a gente vê muitos leões fortes saindo contra a vida das pessoas, quando a gente sai em missão. Depressão, síndrome do pânico e tantas outras realidades se abatem contra a gente. O leão rugindo, fazendo com que a gente fique com medo dele. Leões fortes vindo contra a gente. Talvez algumas lutas que você tenha tido durante o seu ano tenham sido boas lutas. Tenham sido lutas travadas com leões fortes. E eles vieram sobre você porque você estava andando com Deus em missão. Então vieram os problemas, vieram as lutas, vieram as dificuldades, vieram os ataques de Satanás. Não tenha dúvida com relação a isso. Satanás não estava nem aí com a apatia de Israel. Se você tiver uma vida apática, ele não está nem aí com você. Mas se você andar com Deus em missão, então vai sair leões fortes contra você, meu. Vai sair. Mas eu quero falar uma outra coisa sobre essa questão do leão forte. É que muitas vezes também leões fortes saem contra nós quando a gente se desvia do caminho. Quando a gente sai do caminho que a gente estava andando.
Verso 8: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Sansão saiu do caminho. Como foi seu ano? Alguns ataques e algumas lutas com leões fortes podem ter sido travadas por você estar andando com Deus e Satanás queria te atacar por causa disso. Mas alguns desses ataques de Satanás podem ter acontecido contra você porque você saiu do caminho. Saiu do caminho da piedade, saiu do caminho da devoção, saiu do caminho de uma busca de intimidade com Deus, de oração, de leitura das Escrituras, saiu do caminho da santidade. E aí vem os ataques. Como é que foi o seu ano? Vamos para frente mais um pouquinho. Quando Sansão encontra o leão morto, ele vê que um enxame de abelhas, ainda no verso 8, havia usado a carcaça do leão para fazer mel. E aí o texto diz assim, que Sansão tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou, repartiu com eles. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por quê? Porque um dos votos do nazireato é que ele não deveria comer comida impura, beber bebida forte, comer coisas impuras, tocar em cadáveres. Sansão, a tarefa dele era matar filisteu. Então, tocar em cadáver ele tocava o tempo todo, porque ele estava lutando. Mas aqui ele toca em um cadáver passivo. O leão estava morto, ele não precisava tocar no leão, mas ele toca no leão. Ele faz mais do que isso. Ele tira a mel da carcaça do leão. No hebraico, a palavra para tirou o mel é que Sansão raspou o mel. Ou seja, junto com o mel deve ter vindo um tanto lá da carniça, né? Da carne podre do leão. E Sansão comeu aquilo. E ele deu para os pais também comerem. Como foi seu ano? Você sabe que tem muita coisa doce que a gente come, que vem misturado com carniça, misturado com coisa podre. Tem muita coisa doce que a gente ouve que vem misturado com coisa podre. Tem muita coisa doce que a gente vê que vem misturado com carniça, vem misturado com coisa podre. Tem muita coisa doce que a gente fala, mas que também está misturado com coisa podre.
para que a gente não coma coisa doce misturada com coisa podre. A gente precisa levar a sério aquilo que Deus disse para a gente. Sansão aqui não levou a sério o que Deus disse para ele. Como é que foi o nosso ano? Você levou a sério aquilo que foi dito para você aqui no mosaico? Nas cenas? Aquilo que a palavra de Deus fala para você? Nós levamos isso a sério? Mas para a gente fechar, eu quero trazer só mais um princípio aqui da história de Sansão. É que o texto nos diz que quando Sansão enfrenta o leão, o mesmo Espírito do Senhor que o impulsiona para a missão, é o Espírito que o empodera para enfrentar o leão. O texto nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. E depois, quando Sansão ele vai para a festa, ele resolve fazer uma charadinha lá com os amigos, né, da noiva, para conseguir um enxoval dele, né, de casamento. E ele faz uma aposta lá, dizendo: olha, eu tenho um enigma para vocês. Se vocês acertarem o enigma, eram 30 amigos, né? Tem 30 padrinhos. Se vocês acertarem o enigma, eu dou para vocês 30 vestes de festa. Se vocês errarem, vocês dão para mim 30 vestes de festa. Sansão não era muito bom de matemática, não, né? Ele não tinha percebido que se ele perdesse 30, né, ele teria que dar as 30, né? Mas o outro lá, se eles perdessem, se tivesse dado 30, cada um dava uma, pronto, né? Estava tudo certo. Ou então ele foi arrogante o suficiente para achar que ele não ia perder a aposta. Sabe, quer dizer, não vou perder. Então vou apostar tudo na banca, vou quebrar a banca agora. Mas ele faz a charada dizendo assim: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. O que é? Você vai me falar que é o leão e o mel, é óbvio, você conhece a história, acabei de contar. Mas eles não conheciam a história. Você falaria, sendo sincero, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Você responderia essa charada? Eu também não. Eu também não. Acho que essa nem o charada do Batman ia conseguir responder. Mas eles responderam, eles acertaram. Sabe como? Eles chegaram na noiva de Sansão e disseram para ela assim: você nos convidou para a festa só para pegar as coisas que eram nossas, né? Nos chamou só para ganhar presente. Então agora, se a gente não matar essa charada, nós vamos matar você e seu pai que é mago. E aí ela ficou desesperada e começou a chorar diante de Sansão. Sansãozinho, você não me ama, você não me conta qual é a resposta da charada, né, e tal, e chora e reclama, e aí Sansão não aguenta e acaba contando para ela, e ela vai lá e conta para eles, e eles chegam para Sansão e falam assim: o que seria mais forte do que um leão? O que? E tem alguma coisa mais doce do que o mel? Né? Aí o texto diz que Sansão falou assim: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, vocês não teriam matado a minha charada. E aí o texto diz no verso 19: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele foi para Ascalon, que era uma outra cidade dos filisteus, matou 30 filisteus que não tinham nada a ver com a história, tirou as roupas dos caras, levou, devolveu, deu de presente para os sujeitos,
E aí o texto diz assim, que ele depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Foi embora. Largou a festa, largou o casamento, largou a mulher, largou tudo para trás. Foi embora para casa. Bravo. O que eu quero destacar aqui é que, tanto numa situação quanto a outra, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Se nós formos conduzidos por Deus em missão, a gente pode ter a convicção e a certeza de que o poder do Senhor vai envolver-nos também para a missão. Se leões fortes saem contra nós, você precisa crer que o Espírito do Senhor é mais forte do que os leões fortes que você tem que enfrentar. Se nós somos enganados, traídos, pisoteados pelas pessoas, se nós enfrentamos pessoas que usam de estratégias que não são coerentes, que não são corretas contra a gente, você precisa crer que, porque você está em missão, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, vai te dar poder, para que você possa cumprir com a missão que Deus deu a você, deu a mim. Deus deu uma missão a Sansão, e Deus empoderou Sansão para que ele cumprisse com a missão dele. Deus nos deu uma missão, e Ele não espera que eu e você executemos essa missão na nossa força, com a nossa capacidade. Ele espera realizar essa missão através de nós, Ele mesmo, nos dando do seu poder, para que a gente possa então realizar aquilo que Deus mandou a gente realizar, compartilhar o Evangelho, fazer discípulos, sinalizar a realidade de que o Rei está vivo, um novo reino foi estabelecido e está chegando para ser plenamente estabelecido entre nós. Eu não sei se foi assim que você viveu o ano de 2015. Talvez você tenha vivido o seu ano como Sansão, com altos e baixos. Talvez, assim como Sansão, quando as coisas ao longo desse ano não funcionaram e não deram certo do jeito que você planejou, você foi para casa enfurecido, bravo, irritado, deixou de lado a missão e foi embora. É o que Sansão fez. Pode parecer meio estranho o que eu vou falar aqui, mas era isso que Sansão tinha que fazer. Ele não tinha que matar 30 caras, ele tinha que ter matado os caras da festa também. Ele tinha que matar Filisteu, porque essa era a missão dele. Mas como as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, ele foi para casa bravo, emburrado, chateado. Por quê? Porque nesse momento, ao invés de Sansão se deixar instigar, se deixar dirigir pelo Espírito, o Espírito que o capacitava, ele se deixou levar, se deixou dirigir pelas suas emoções. Ou nós somos dirigidos por nossas emoções, ou nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. E todas as vezes que eu sou dirigido pelas minhas emoções, a coisa não termina bem. Eu não sei para você, mas para mim, todas as vezes que eu me deixo dirigir por minhas emoções, por minhas vontades, pelos meus anseios próprios, a coisa não termina bem. Eu preciso ser dirigido pelo Espírito do Senhor, que me envolve com o seu poder, para que eu possa continuar cumprindo com a missão que Ele me deu.
E é isso que você também precisa. É isso que o mosaico precisa. É isso que a nossa igreja precisa, sempre. Como foi seu ano? Mas, mais importante do que essa pergunta, como foi seu ano? É como você quer que ele continue sendo. Porque a gente continua voltando com Deus à missão. Voltando com Deus à missão. Então essa noite eu quero te convidar, se você sair no caminho, eu quero te convidar a voltar para o caminho. Se você está comendo mel com carniça, ou seja, se você está comendo da palavra de Deus, as Escrituras dizem que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, mas se alimentando dela, você também está comendo carniça, você está vendo o que não devia ver, você está ouvindo o que não devia ouvir, você está falando o que não devia falar. Eu quero convidar você a deixar de se alimentar disso. Eu quero convidar você essa noite a dizer: Deus, eu quero novamente ser empoderado pelo Teu Espírito. Se você tem se deixado dirigir por suas emoções, como Sansão, talvez a emoção de Sansão foi a sua raiva, talvez você tenha se deixado dirigir pelo medo, talvez você tenha se deixado esteja deixando se dirigir pela apatia, pelo sentimento de indiferença. Se você está se deixando dirigir pelos seus sentimentos, eu quero convidar você esta noite a dizer: Deus, eu quero novamente ser dirigido pelo Teu Espírito. Leões vão continuar saindo ao nosso encontro. Nós vamos continuar enfrentando pessoas no nosso trabalho, na escola, na universidade, onde for, que não tem os princípios que a gente tem, que jogam sujo, que são desleais. Mas o Espírito do Senhor, que habita em nós, é o mesmo Espírito que quer vir sobre nós com poder, para nos capacitar a rasgar os leões fortes no meio. Vamos orar? Eu quero convidar você essa noite a dizer: Deus, é assim que eu quero andar, é assim que eu quero viver. Eu quero viver assim. Confessa a Ele essa noite: Senhor, eu tenho sido dirigido pelas minhas emoções, eu quero novamente ser conduzido pelo Teu Espírito. Senhor, eu tenho saído do caminho, mas eu quero voltar para Ele, porque Deus está nesse caminho esperando você voltar, para Ele continuar com você. Exatamente de onde você está. Não dependa da sua força, dependa da força dele, do poder dele. Infelizmente, a história de Sansão é uma história que
demonstra que ele continua saindo do caminho de Deus. Ele continua envolvido com a missão, mas também se deixando dirigir por suas emoções. Ele continua comendo mel. Que ele retira da carcaça do leão. Mas ainda, quando ele está no mais profundo do poço da sua vida, da sua derrota, tendo sido traído por Dalila, tendo perdido a intimidade com Deus, porque o seu voto de nazireado foi quebrado, o seu cabelo foi cortado, tendo seus olhos vazados, há na história dele um versículo que para mim é o supra-sumo da história, que vem logo depois que os seus cabelos são cortados. O texto diz assim: o cabelo da sua cabeça, depois de ser cortado, logo começou a crescer de novo. Antes dele se arrepender, antes dele pedir perdão, antes de qualquer coisa, a graça de Deus já estava sendo estendida para Sansão novamente. E quando ele se arrependeu e se dedicou novamente à missão, Deus concluiu através dele aquilo que ele disse que Sansão faria. Ele matou na sua morte mais filisteus do que ele havia matado em toda a sua vida. Então veja, talvez essa seja uma noite para você dizer: Deus, definitivamente o meu eu precisa morrer. O meu desejo de controlar a minha vida precisa morrer. E eu tenho certeza que a partir disso, Deus pode fazer através de você, através de mim, muito mais do que Ele fez até esse momento, até agora. Ele pode trazer muito mais da sua salvação, muito mais da sua graça, através de você, através de mim. Se a gente simplesmente fizer como Sansão, tivermos a coragem de dizer para Ele: Deus, eis-me aqui, perdoa-me, Senhor, porque eu tenho me deixado conduzir por minhas emoções, eu tenho saído do caminho, eu tenho comido o mel da carcaça do leão, mas eu quero me consagrar ao Senhor essa noite. Eu quero me render a Ti, eu quero me lembrar. Se você já se rendeu ao Evangelho, diga: Senhor, eu quero me lembrar do que o Senhor me salvou, de onde o Senhor me tirou. E se você ainda não se rendeu ao Evangelho, essa é a noite para você fazer isso. Essa é a noite para você dizer: Deus, eu não posso mais continuar dependendo de mim, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso sair dessa vida de apatia. Ajuda-me, Senhor. Eu quero me render a Ti. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito do Senhor, assim como vinha sobre Sansão, virá sobre mim, virá sobre você, nos dando poder para enfrentarmos os leões fortes que saíram ao nosso encontro. Vamos orar por isso.
Eu vou me ajoelhar aqui, se você quiser vir para frente aqui, se ajoelhar aqui comigo para a gente orar, vamos fazer isso.